Sejam bem-vindos, vamos dar continuidade a esse capítulo 6 que trata da termoquímica. Então temos aqui um pequeno videozinho que eu achei para que vocês possam entender um pouquinho da importância da termoquímica para nossas vidas, né? O que é possível através da termoquímica, que seria o uso de motores a combustão, estão presentes aí nos automóveis, mas também em geradores elétricos e tantos outros equipamentos. Vamos ver aqui. Temos a vela solta uma faísca elétrica dentro do pistão, causando uma explosão e uma expansão do gás move o pistão, que transmite essa energia mecânica, né, esse trabalho. Esse vapor azulado violeta, né, seria os vapores da gasolina misturado com ar. Então por isso que tem que receber ar, né, que tem oxigênio, é misturado dentro dessa câmara, e daí vem a vela solta uma faísca e vapor de gasolina misturado com ar, oxigênio, né? Isso causa uma explosão. Essa explosão gera calor, não é desejado nesse processo, mas é uma consequência, e também uma expansão, né? Uma expansão gasosa. E essa expansão gasosa, como vimos, é energia, né, que está sendo liberada da reação química, tanto produz calor quanto trabalho. Trabalho é um movimento que se expressa em pressão vezes ΔV, né? Que é a variação do volume, ou seja, o aumento do tamanho do pistão. Esse trabalho é transmitido para as rodas, que fazem com que o automóvel se movimente. Podemos ver ali que tanto é permitida a introdução dos vapores da gasolina quanto a eliminação dos gases que se formam após a explosão. Então,
É um movimento também sincronizado, são vários pistões trabalhando em sincronia, tudo orquestrado, né, para que o movimento seja mantido e a transmissão seja contínua para o movimento das rodas. No vídeo anterior a gente viu rapidamente aí o princípio de funcionamento de alguns motores, com algumas montagens, né, alguns arranjos, né, que se fazem aí com os pistões para ter diversos tipos de motores. Pode ter mais pistões, menos pistões, pode ter aí uma disposição espacial dos pistões que permita melhor transmissão dessa energia mecânica para impulsionar, né, o automóvel, até mesmo para gerar, para produzir eletricidade através de um gerador. É muito útil, né, os motores, e se baseia em reações, né, que se estudadas pela termoquímica. Vamos ver aqui um exercício, então, agora, sobre termoquímica. Esse é o exercício 2, vimos o exercício 1 na parte 1 desse capítulo, no vídeo anterior. O trabalho realizado quando um gás é comprimido em um cilindro, conforme mostrado abaixo, aqui, o estado inicial e o estado final. Então houve uma compressão, havia um volume maior, foi feita pressão, o sistema perdeu pressão aqui, devido a um consumo de gás, por exemplo, e houve uma compressão. Então, inicial, final. Então, se o final é menor que o inicial, esse ΔV aqui é um ΔV negativo, né? Quando o valor do volume diminui, a variação foi negativa, diminuiu. Quando há uma expansão, ΔV é positivo, né? Um aumento do volume. Nesse caso, houve uma redução do volume, então esse ΔV é negativo, porque você pega o volume final menos o inicial, vai dar um valor negativo. Ele diz que, conforme mostrado abaixo, houve uma realização de trabalho de 462 joules. Essa compressão também pode ter sido exercida por um fator externo, né? Se você pressiona o êmbolo, né? Se faz força aqui sobre o êmbolo, você causa compressão, né, do gás que está no interior aqui. E se você gasta uma certa energia para promover essa compressão, você tem que fazer força para comprimir. E ao fazer força para comprimir, você está gastando energia. Ele diz que uma parte da energia, a energia total que foi gasta para fazer essa compressão, é de 462 joules. Durante esse processo, há transferência de 128 joules na forma de calor do gás para a vizinhança. Ou seja, quando você comprime um gás, você faz uma força, gasta uma energia para comprimir, o gás também se aqueceu durante esse processo e liberou calor para o meio ambiente. Então, dos 462 joules que você aplicou de energia para promover essa compressão mostrada aí, 128 se perdeu na forma de calor e o resto foi gasto na forma de trabalho para haver essa compressão. Existem duas formas de energia, portanto, trabalho e calor. É isso que a gente vem vendo aí nesses exercícios. Ele quer saber, calcule a variação de energia para esse processo. Então, é algo relativamente simples, que deu energia total, 128 foi na forma de calor, o restante vai ser na forma de trabalho. Compressão é o trabalho realizado sobre o gás. Certo? Então, a força que promoveu essa compressão veio do exterior, do ambiente, alguém externo ao sistema que aplicou essa força. Então, o sistema recebeu energia do exterior. Então, o sinal do trabalho vai ser positivo ou negativo. Se ele está recebendo, né, energia do ambiente,
né, é um dado positivo. Agora, quando ele está expandindo, é negativo. Quando ele está comprimindo, é positivo. Calcule o calor é liberado do gás para o ambiente. Agora, o calor saiu, né, do sistema para o ambiente. Houve aquecimento, né? O sistema aqueceu e liberou o calor. Então, o processo é endotérmico ou exotérmico? Se diz que perdeu o calor para o ambiente, é exotérmico. Se é exotérmico, né, o sinal do que é negativo. Então, vamos lá. Resolução. Para calcular a variação de energia do gás, necessitamos da equação 6.1. Seria essa aqui, né? Quantidade total de energia é o calor mais o trabalho, certo? O calor é negativo porque ele perdeu, né? Recebeu um valor, mas perdeu 128. Recebeu 462 na forma de trabalho, foi aplicado uma força. Essa força fez com que o gás se comprimisse, mas ao mesmo tempo o gás se aqueceu e perdeu o calor. Ele diz que perdeu 128 joules de calor. Então, o total, né, que ficou no sistema, efetivamente, né, a variação de energia que o sistema, né, interior do pistão, que é o nosso sistema, ficou com uma energia líquida de 334 joules. 468 que foi aplicado, menos 128 que foi perdido na forma de calor, que foi irradiado para fora. Então, consequentemente, a energia do gás aumentou em 334 joules. Tá? Fácil, né? É só entender aí as convenções, né, de energia, sinais, tá? Não tem erro, dificuldade nenhuma. Damos continuidade aqui, temos um exemplo de aplicação de aparelho que usa as leis da termodinâmica, que seria para a fabricação de neve. Então aqui, antes de mais nada, eu vou mostrar ele em funcionamento, para que vocês conheçam algo pouco comum aqui na nossa região, né? Que é a neve, produção de neve. Vamos ver. Let's go. Pois está aí. Esse é um aparelho então que tem ar comprimido, a aproximadamente 20 atmosferas por um lado, e por outro lado vem vapor de água, e daí os dois saem juntos. Então, quando acontece uma descompressão, 20 atmosferas de ar e vapor de água, de repente é descomprimido, ele esfria. Não dá tempo do ambiente receber o calor do ambiente, então ele resfria automaticamente. É igual o que acontece numa geladeira, né? O motor da geladeira pressiona o gás, né, de refrigeração. Quando pressiona o gás no compressor do motor da geladeira, o calor sai. Por isso tem um ventiladorzinho lá para dissipar esse calor. Depois, quando ele solta esse ar de volta para o interior da geladeira, existe uma pressão, né, bem reduzida nos encanamentos do ar. Circulação de gás dentro da geladeira, daí ele esfria ao se expandir. Então, quando acontece uma expansão do gás, ele esfria. Quando você comprime o gás, ele esquenta. Então ele expande, deixa para expandir no interior da geladeira, nos canalículos de distribuição de gás refrigerante. Depois volta aquecido para o interior do compressor, que fica do lado de fora, comprime de novo, ele esquenta, libera o calor, depois ele expande de novo para dentro da geladeira. Então isso daí é igual, ele se expande o gás, né? Esse vapor de água é expandido junto com ar comprimido, e nessa expansão ele esfria. E ao esfriar se congela. Daí vira essa névoa aí, né? Que seria uma máquina de fazer neve, porque quem gosta de praticar esqui precisa de neve, e às vezes não neva, né, determinados dias do ano, ou na época que
desejada, né? Como nós vemos aí, faz bastante frio, porém o campo não nevou. Então eles podem fazer a neve, que a temperatura ambiente às vezes conserva essa neve, está próximo dos 0 graus, então se pode fazer. É difícil fazer num lugar de clima quente, porque ela derreteria imediatamente, então dificulta o processo. Mas em lugares de clima frio você pode fazer e a neve se mantém por mais tempo sem descongelar. Aqui nós temos a descrição matemática do que acontece, né? A energia, né, a variação de energia, a gente já viu, né, a energia de um sistema, ele é liberado ou na forma de calor e também pode ser de trabalho, certo? De trabalho é quando acontece uma expansão, então a produção de trabalho. Como não existe troca de calor é igual a zero, porque não dá tempo do ambiente fornecer calor para. Né, o tempo é tão curto durante esse processo de ejeção de vapor, então não deu tempo ainda de as moléculas receberem calor do ambiente durante essa descompressão que sai ali de 20 atmosferas, né, de pressão que estava no interior da tubulação, tanto de ar comprimido quanto de vapor de água, isso daí sai e nos primeiros instantes não dá tempo, portanto, ela de receber calor do ambiente. Então, fica aqui o trabalho é negativo. Por que o trabalho é negativo? Porque acontece uma expansão. Falamos que quando acontece expansão, o trabalho é negativo. Né? E quando há uma compressão, o trabalho é positivo. Quando expande, está saindo energia, certo? Desse gás. Ele está se expandindo, ele está perdendo energia. Quando alguém comprime um gás, alguém está inserindo energia nesse gás. Ele esquenta quando você comprime ele. Então você está colocando energia externa, está indo para dentro dele, por isso que é positivo. Agora quando ele expande, é negativo. Ele que está perdendo energia, está transferindo essa energia para o ambiente, na forma de expansão. Então, como houve uma expansão, trabalho negativo, daí essa fórmula fica o seguinte: a variação de energia se torna apenas igual ao trabalho, mas como o calor é zero, porque não recebeu o calor do ambiente, não deu tempo, muito rápido, então fica que o ΔU, que se torna apenas igual ao delta ao trabalho, sendo que o trabalho é menor que zero, então a variação de energia é menor que zero. Como a variação de energia é proporcional, né? A energia de um sistema é proporcional à temperatura, aqui se diz o seguinte: variação de energia de um sistema é proporcional à temperatura. Né? Se aqui é uma constante de proporcionalidade. Então significa que se o ΔU, né, a variação de energia, é menor que zero, então a temperatura também, a variação tem que ser negativa, ou seja, esfriou. Então a energia cinética U é proporcional a temperaturas, consequentemente, se houve uma redução da energia, tem que ter havido uma redução da temperatura. E a redução da temperatura é usada para produzir neve. Então isso aí seria uma maneira, sabe, de descrever isso matematicamente. Mas lembre-se, o conceito é simples. Durante a compressão, você coloca energia, os gases se aquecem, se chocam mais nas paredes e liberam essa energia para o ambiente. Quando você expande, o gás perde energia e se esfria. Então é mais fácil simplesmente ter esses conceitos em mente. Então aí acontece uma expansão, né? Estava comprimido, chega ali na saída do ejetor, ele se libera para o espaço, para a atmosfera. Então, como estava a 20 atmosferas de pressão, sai para o ambiente externo de uma atmosfera, há uma descompressão muito grande. A forma se esfria, portanto, e esse frio
é usado para congelar o vapor de água que sai junto. Tá certo? Bom, vamos agora introduzir o conceito de entalpia. O que é entalpia? Temos aqui a entalpia é representada pela letra H, certo? Representada pela entalpia. Ela tem a ver com a primeira lei da termodinâmica, né? A conservação da energia. Então diz que a variação da energia de um sistema é igual ao que ele perde de calor, certo? Então sempre que acontece uma reação química se produz calor, né? Ou recebe ou perde calor, mas há uma transferência de calor. E também pode acontecer produção de trabalho. Produção de trabalho é quando há variação no volume dos gases envolvidos na reação. Então, se você tem um mol de hidrogênio, um gás, um mol de oxigênio, outro gás, e gera, né, meio mol de água, ou, né, uma quantidade aí, você tem que fazer o balanço. Será que um mol, né, cada mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros? Então, se houver aumento do número de mols de produto, então aumenta o volume. Se há redução do número de mols de gás no produto em relação ao que havia nos reagentes, há uma contração. Então, essa expansão ou contração devido à produção de mais moles de gases, né, nos produtos em relação aos reagentes, isso significa que há uma expansão, né, produz mais gás do que havia nos reagentes. Então há uma expansão. Quando há expansão, há geração de trabalho, né? Certo? É uma onda, a expansão é uma inflação. E sabemos que para inflar alguma coisa abaixo sob uma atmosfera de pressão, você tem que vencer a pressão da atmosfera. Isso não é tão assim fácil de perceber, né? Porque estamos imersos aqui na atmosfera. Para você fazer uma ideia de como seja isso, tente encher um globo, né, de festa, por exemplo, debaixo d'água. Quer dizer, vai ser muito mais difícil, porque existe uma pressão da água impedindo que o globo se infle. A gente não se dá conta, mas estamos imersos num oceano atmosférico de 500 quilômetros de profundidade. E aqui embaixo existe uma pressão, estamos no fundo, né, na superfície ao nível do mar. Então, para que o globo infle aqui também, ele tem que vencer não só a resistência do elástico, né, que é natural, da bexiga, do globo, mas também a resistência atmosférica. E toda vez que acontece uma reação química que se forma gás, ele está expandindo, está empurrando a atmosfera para abrir um espaço para ele existir. E nesse caso, essa expansão é energia, certo? Então essa energia se representa na forma de trabalho. E esse trabalho se representa na forma de pressão vezes volume, variação do volume. Quando se faz a pressão constante, certo? Quando se faz a pressão constante, a gente mantém a pressão e só multiplica pela variação do volume. Qual é a pressão constante? A pressão atmosférica, né? Se a pressão não mudou, você fez a reação, foi feita aberta, sofrendo, né, desde o começo ao final da reação, sempre houve uma pressão atmosférica ambiente onde você fez a reação. Então, ela é isobárica, né? Baros quer dizer pressão, né? Iso igual. Manteve-se a pressão atmosférica durante o tempo todo. Você não fez dentro de a reação dentro de um reator fechado, né? Como se fosse um cilindro de aço ali que tem uma pressão ali dentro separada. Você está fazendo um sistema aberto. Então a pressão atmosférica é que está atuando o tempo todo e é sempre a mesma. Então a pressão aqui atmosférica. Esse QPzinho aqui significa o calor que é liberado de uma reação quando a pressão é constante. Daí você tem que colocar o P aqui sem o delta, certo? Porque se você colocar o delta aqui do lado do P, significa que também houve variação de pressão. Mas como nós estamos levando em consideração que estamos fazendo uma reação em sistema aberto, nós colocamos esse Pzinho aqui para dizer que essa reação produziu calor não houve, né, aumento de pressão. Porque sabemos que a pressão também, se você faz pressão sobre um sistema, ele aquece. Pode aquecer, né? Então,
para que esse calor não seja produzido pelo aquecimento do aumento da pressão, e sim simplesmente pela produção de calor da reação em si, e não pelo aumento da pressão. Então a gente coloca esse Pzinho aqui, quer dizer que o calor produzido é da reação propriamente dita, e essa pressão não sofreu variação porque está em sistema aberto. Então, nada mais é do que, né, o trabalho, sabemos que o trabalho é P vezes V, já demonstramos isso, né? O trabalho é força vezes deslocamento. Força vezes deslocamento. Isso é o trabalho, definição física. Se você multiplicar pressão vezes volume, também vai dar, e simplificar as dimensões, que o volume é d ao cubo, distância ao cubo, e a pressão é distância ao quadrado sobre uma força, né? Uma força sobre distância ao quadrado. Então, quando você multiplica um pelo outro, você cancela a distância ao cubo com distância ao quadrado, fica distância, né? E a força vezes distância, a mesma coisa que o trabalho. Tá certo? Então, esses dois valores, trabalho e pressão vezes volume, têm a mesma dimensão, são energias. Tá? São energias. Então, a energia de uma reação, portanto, a pressão constante, né, a variação da energia durante uma reação, ou seja, a energia inicial, a energia final, é o calor que ela produziu, e menos ou mais o trabalho, depende se é endotérmica ou exotérmica, mas você sempre usa esse menos, tá? Sempre usa esse sinal menos, que se a variação for de volume for, né, uma variação positiva, significa que expandiu, o sistema perdeu energia, por isso que está negativo. Se o sistema contraiu, o delta V é negativo, daí quer dizer que o sistema recebeu energia. Então você sempre mantém o sinal de menos, que ele já faz o papel dele aí. E usa sempre o ΔV, lembrando que é volume final menos volume inicial. Aí você vai saber se a variação é negativa ou positiva aqui. Depois você multiplica pelo sinal negativo. Tá certo? Bom, isso aqui é o que a gente já sabe, né? Daí isolamos o QP aqui, você descobre que o calor de uma reação é igual à energia interna, né? Energia interna da reação mais o trabalho, que é PV, ΔV. Agora, o que é a entalpia? A entalpia, representada por H, a entalpia é definida como energia U, né, essa mesma energia U, mais o trabalho, certo? Então, além a energia interna, né, além da energia interna, também tem o trabalho. Você soma o trabalho à energia interna. Isso aí é a definição de entalpia. Entalpia, gente, para não dificultar muitas coisas, é simplesmente o calor que existe, né, na reação em si, quando que ela libera, certo? Sem levar em consideração aí outros, porém seria basicamente isso, a energia que uma reação libera, em termos de calor, né? Então ela seria calor e trabalho que ela libera sempre, é praticamente a mesma coisa que energia interna, só que vai ter uma pequena diferença. Então, a variação da entalpia é o que acontece antes e depois que a reação acontece. Então, ela vai ser igual, né? Se ela é um H, né? Se a entalpia é igual à energia interna mais a pressão vezes volume, isso aqui é que a entalpia uma grandeza de estado, assim como a temperatura, o volume, né? A massa, tudo isso aí são variáveis de estado. A entalpia também é uma variável de estado. Então existe um estado antes e um estado depois, uma entalpia antes e uma entalpia depois, que é a energia. A energia que um material possui está nas ligações químicas desse material, né, está ali armazenado nas ligações químicas, na energia interna ali das ligações, que seria energia, né, energia potencial, né, tem também energia cinética, de rotação, translação, e existe também em que estado físico será que esse material está comprimido? Se ele está comprimido num recipiente, ele tem energia, né, energia na forma de pressão. Ele está comprimido. Quando se soltar, liberar, ele libera, né? Quando você abrir essa válvula, ele escapa. Então, se existe uma energia, porque o material foi comprimido, está
há uma certa pressão dentro de um determinado volume, então essa energia também faz parte do total. Então a entalpia seria a energia interna, né? Basicamente isso, para facilitar, a energia interna contida nas moléculas, mais o estado físico em que ela se encontra aí, que seria dentro de um recipiente a uma certa pressão, certo? Então isso aí é o total de energia que esse material contém. Mas a gente não sabe exatamente qual é o total de energia que é difícil calcular, não pelo PV, PV é fácil. O difícil é saber a energia interna de uma molécula. Essa é mais difícil. Então, o que se sabe é medir quanto que se perdeu e quanto se ganhou. Isso se faz de maneira muito fácil, porque é só colocar num calorímetro, sabe quanto de calor foi liberado ou absorvido durante uma reação química. Agora, saber quanto de energia total existia nos reagentes, quanto de energia total existe nos produtos, isso não se faz, isso não se sabe. É impossível, praticamente, descobrir. É muito complexo e inviável, praticamente, né? Então, o que eles fazem é o seguinte: mede quanto de energia foi perdido ou ganho durante a reação e calcula a variação. Então se sabe as energias relativas, sabe que um produto é tantas vezes mais energético que os reagentes, ou né, vice-versa, se a reação for endotérmica ou exotérmica. Tá certo? Então a entalpia é isso. Então uma variação de entalpia durante uma reação química é o que a gente vai se concentrar. Quanto de energia foi liberada ou quanto de energia foi absorvido durante uma reação. E essa variação de energia corresponde à variação das energias internas e também da variação da pressão vezes volume. Se é uma variação da entalpia, variação, né, se aplica a variação nos dois, em todos os termos. E todos os termos aqui são grandezas de estado, né? A pressão é grandeza de estado, volume é grandeza de estado, ou seja, são funções de estado. E a energia interna também é uma função de estado. Então o ΔH também é uma função de estado. Se a reação for feita a pressão constante, ó, pressão constante aqui, né, eu coloquei em vermelho pressão constante, você tira ele de dentro da... Esse delta representa a variação, né? A variação da entalpia é igual à variação da energia interna mais variação desse produto. Mas se a pressão é sempre igual, você está fazendo num sistema aberto, sem pressão, né, a pressão atmosférica normalmente, então a equação fica desse jeito aqui. A variação da entalpia é igual à variação da energia interna mais pressão sem variação vezes variação do volume, que o volume sim vai poder variar. Agora, se você comparar essa equação com essa equação aqui, ó, note que QP, né, o calor produzido numa reação é igual a ΔU mais pressão vezes variação do volume. Pressão vezes variação do volume. O que isso significa? Se QP é igual a essas duas parcelas aqui, que são iguais aqui, ó, significa que P é igual a ΔH. Ou seja, a variação de entalpia é igual ao calor produzido na reação. Então tá aí fácil, fácil, né? Não esquentem a cabeça. Simplesmente guardem isso. A variação da entalpia é o que a gente procura sempre, não, nunca a entalpia absoluta, sempre a variação, né, que é o que a gente mede nos calorímetros, tá? Ninguém vai perguntar a entalpia absoluta, sempre a variação, né, a entalpia de formação de algum reagente e tal, sempre é relativa a uma reação química. Então vai ser o calor que ela libera, certo? Se é endotérmica, né, recebeu o calor, então ΔH é positivo, porque está recebendo, está ganhando, né? Se libera calor, é o sistema, é a reação que está perdendo, né? Sempre a referência nossa é o sistema, então, ou o material que a gente está fazendo reagir. Então, se ele é uma reação exotérmica, perdeu, negativo. Então, reações exotérmicas, o ΔH é negativo. Reações endotérmicas, que recebe calor, o ΔH é positivo. E o trabalho, né, dessa mesma comparação aqui, né, olhando aqui, ó, e substituindo aqui nessa equação, você vai descobrir que o trabalho é igual a menos PV, porque está aqui, né? PV, certo?
trabalho é menos PV. Ou seja, pressão constante vezes variação do volume. Isso é o trabalho. Então está aqui as equações que a gente vai usar. Delta são uma equação muito simples de soma de parcelas, ou seja, a matemática envolvida é muito simples, né? Não tem nenhum cálculo de logaritmo, não existe nenhuma expressão exponencial, nenhum, né, coeficiente ou potência, né, ou radiciação, potenciação, são reações simples básicas de adição e subtração, e multiplicação aqui no caso. Né? Então, muito fácil, muito simples, né? Só saber os conceitos, nada mais. Então, a variação da energia interna é igual à variação da entalpia menos o trabalho, que é pressão vezes... Né? Isso aqui é para, se você isolar o ΔH, a hora que você pedirem, né, a variação da energia interna, você usa essa expressão aqui. E eles vão te dar o ΔH da reação química, pode te dizer a pressão, a variação do volume, que seja, daí você vai descobrir o ΔU. Se eles estão pedindo o ΔH, a variação da entalpia da reação, você usa essa daqui. Muito simples, só mudar, né? Levar o PV para o outro lado. Certo? Então, muito fácil. Aqui está né, um fenômeno desse, acontece uma reação química aqui dentro, expande, né? Então existe liberação de calor, muitas vezes, ou absorção de calor. Daí tem que se colocar também a variação da temperatura. Mas você tem aqui uma expansão, então a variação do volume seria essa. A pressão, notem, a pressão sempre foi a mesma, o êmbolo sempre pesou o mesmo peso. Não houve aumento de resistência aqui, né? Então o êmbolo subiu livremente. Foi uma expansão isobárica, ou seja, a mesma pressão atmosférica. Certo? Se considera aqui no caso que esse êmbolo não tem resistência nenhuma nem peso, ele expandiu. Ou tem sempre a mesma pressão externa, não variou, certo? E daí nesse caso a pressão é constante, não usa o delta, né? É nessas condições que a gente está fazendo, essas equações estão sendo válidas, a pressão constante, sistemas abertos. Vamos dar continuidade aqui então. Então a entalpia é usada, né? Entalpia é usada para quantificar o fluxo de calor que entra ou sai de um sistema em um processo que ocorre a pressão constante. Pronto. Então, quanto de calor saiu, você mede no calorímetro. Quanto calor entrou, você mede no calorímetro. Simplesmente isso, né? Fluxo de calor. Então, durante um fenômeno físico aqui, né? Temos água no estado sólido, um gelo que se derrete e vira líquido. O que precisa? Precisa que o gelo receba calor do ambiente. Se ele está recebendo calor, nossa referência sempre é a substância química que está sofrendo a reação, é ela. Ela está recebendo, então adiciona. Então está adicionando calor. O ΔH é positivo. Esse produto água líquida tem mais energia do que a água sólida. Então ela é colocada na base e o produto é colocado com mais energia, colocado acima. Quanto mais acima, mais energia. E aqui está a quantidade de energia que foi adicionada. Quanto de energia existe na água sólida? A princípio a gente não sabe quanta de energia tem absoluta, nem na água sólida, nem na água líquida, nem uma quantidade. A gente sabe quanto né, para aquela quantidade que estamos trabalhando, quanto se perdeu ou quanto se ganhou. Mas quanto existe em qualquer quantidade de água que se queira, não se sabe quanto de energia ela contém, certo? Absoluta, não se sabe. Aqui é uma reação química em que o metano, que é um gás presente no gás natural, reage com o oxigênio da atmosfera, gasoso, ambos gasosos, para formar gás carbônico e água líquida. Nessa transformação, é claro, você já deve ter observado quando uma chama de gás, né, um bujão de gás, cozinha, se produz uma chama, calor, se libera energia, portanto é uma reação exotérmica, está perdendo calor, então daqui do gás para o produto houve uma perda de energia, certo? Que saiu na forma para o ambiente, na forma de calor, luz, né? Então saiu. Então você coloca, claro, você vai colocar os reagentes
num posto de maior energia, porque se houve perda, então os produtos têm menos energia do que os reagentes. Então, uma dedução lógica, né? Quanto de energia se perdeu? Isso aqui a gente sabe porque tem aparelhos que medem isso. Quanto de calor houve, né, de transferência para o ambiente ou quanto de calor veio do ambiente para o interior da reação. Então, se sabe que é 890 quilojoules. Quilojoules, certo? Então, essa é a energia. Por que está negativo? Porque houve uma perda, né? Certo? Uma seta é para baixo, na reação, né? A reação sempre vai dos reagentes para o produto. Se durante a variação do reagente para o produto, os produtos houve uma perda de energia, então os produtos estão abaixo. A gente sabe que é uma perda porque se mede, né, no calorímetro. E se perdeu quanto? Lá no calorímetro diz que perde 890 kJ para cada mol, certo? Normalmente se coloca por mol de metano, certo? Aqui seria por mol de água, né? Então, para reações químicas de todo tipo, né? Reação de oxidação, de neutralização, reação de combustão, como estamos vendo aí, né? Reações de dupla troca, simples troca, toda reação química tem energia envolvida, né? Ou é um exotérmica ou endotérmica. Então, aqui, como que se calcula a variação da entalpia? Você vê, né? A entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, certo? A energia dos produtos menos... Então, quanto de energia tem aqui nos reagentes? Daí qual é a energia do metano? Qual é a energia do oxigênio? Né? Daí você coloca. Não se sabe qual é a energia absoluta, mas se fez uma convenção, certo? Uma convenção arbitrária. Nessa convenção se diz o seguinte: todas as substâncias simples, né, o oxigênio, por exemplo, todos os elementos da tabela periódica como estão lá, no seu estado natural, né? O oxigênio no estado natural é O2, o hidrogênio é H2, o nitrogênio é N2, o carbono é na forma de grafite, o enxofre na forma alotrópica é S8, todos eles têm seu estado natural. Então, nesse estado natural, considera a energia zero, as condições naturais de temperatura e pressão, 25 graus centígrados, uma atmosfera. Se convencionou. Tem energia zero? Não. É outra energia, mas se convenciona para efeito de cálculo que é zero. Então, daí, a partir daí, você descobre que se aumentou ou se diminuiu. A energia total de uma molécula não tem como saber exatamente qual é, né? Mas se convenciona ser zero para substâncias simples. É como as substâncias vão se ligando para formar outras, né? Todo o universo de substâncias e misturas que estamos envolvidos são formados desses elementos químicos. Então se considera zero e a partir daí se cria, né, os outros compostos. Por exemplo, quando você pega hidrogênio gasoso, qual é a energia do hidrogênio gasoso? Zero, porque é um elemento, né, estado fundamental do hidrogênio. Quando o oxigênio no estado gasoso, você junta os dois, é zero também. Daí forma água, só que libera energia, né, uma reação exotérmica usada no foguete. De onde que veio essa energia? Veio do hidrogênio e do oxigênio, que eram os reagentes. Então, se houve uma saída de energia, não era zero, né? Então, mas se diz que daí o produto água tem energia negativa, tá certo? Então, ΔH negativo. O ΔH, né, a variação de energia para produzir água é um ΔH negativo, tá certo? Vamos ver isso praticando exercício, vai ficar fácil de entender. O ΔH é o calor liberado ou absorvido durante uma reação a pressão constante, tá? Como foi a definição que acabamos de esclarecer anteriormente. Então, nesse caso aqui, o produto que está mais em cima, que é a água líquida, tem um H maior do que o reagente, tá? O reagente tem água no estado sólido é o reagente, né? Água no estado líquido é o produto. Então, a água no estado líquido tem mais energia do que a água no estado sólido. Você consegue descobrir que um tem mais energia, né, nessa proporção aqui de 6,01 kJ para cada mol de água, né? A diferença de energia do estado sólido para o estado líquido de um mol de água é de 6,01. Então você expande isso daí para 2 mol, para 100 gramas, para 1 quilo, uma tonelada, quanto queira.
Então aqui um ΔH é positivo, né? Reações do tipo endotérmicas, em que recebe energia do ambiente, o ΔH é positivo. Aqui houve uma reação exotérmica, perdeu o calor para o ambiente. Então o H dos produtos está mais abaixo e dos reagentes está mais acima. Então nesse caso, os reagentes têm mais energia que os produtos, certo? Então, quanto mais, né? O calorímetro diz que é 890 kJ por mol. Mol de metano, para cada mol de metano, que reage com 2 mol de oxigênio, que produz 1 mol de CO2, que produz 2 mol de água. É essas quantidades que estão aí, para esses mols que estão aí, nos coeficientes, certo? Então aqui é uma reação do tipo exotérmica, portanto o ΔH é negativo, perdeu energia, né? Os reagentes perderam energia. Então essas equações termodinâmicas são muito úteis, tá? A gente diz que a entalpia, né, eu coloco aqui no sentido de que aumenta ou diminui dependendo se a reação é endotérmica ou exotérmica. Então, se aqui da água do estado sólido foi para o estado líquido, absorveu o calor, ΔH positivo, 6,01, como vimos anteriormente. Então, a primeira coisa que se faz é determinar se o ΔH é positivo ou negativo. E isso se faz com calorímetros, que mede quanto de calor saiu ou entrou na reação. O sistema absorve calor? Sim. Então, é endotérmico? Sim. Então, ΔH é maior que zero, sempre, tá? 601 kJ são absorvidos para cada 1 mol de gelo que se derrete a 0 graus em uma atmosfera. Lembre-se que se você fizer em outras condições, pressões diferentes, isso aí tem que ser condições padrões, né? Nesse caso aqui, essa pressão e essa temperatura. Então, água do estado sólido se converte em água no estado líquido. A variação da entalpia é 6,01 kJ por mol, tendo sido feita a 1 atmosfera e 0 graus centígrados, que é a temperatura de fusão da água, né? Notem que a equação termodinâmica, você coloca os estados físicos, certo? Você não pode dizer, uma coisa é dizer que uma reação gera água no estado gasoso, outra coisa é dizer que essa reação gera água no estado líquido. Que existe uma energia para transformar a água no estado líquido para o gasoso, né? Então você tem que dizer que estado físico vai se formar, a que temperatura foi feita essa reação, para você calcular e saber qual é a energia envolvida ali. Tá certo? Isso aí é quilojoules por mol. Equações termodinâmicas. Se o ΔH é negativo, né? A energia aumenta para cima, aqui entalpia também. E houve uma liberação de energia, né? A reação exotérmica. Então, os produtos aqui embaixo têm menos energia, consequentemente, do que os reagentes. Então, foi liberado calor dos reagentes para a vizinhança. Quanto? 890 kJ para cada mol, né? É negativo, portanto. O sistema libera calor, é exotérmico, ΔH é negativo. Sempre que um sistema uma reação é exotérmica, o ΔH é negativo. Sempre que é endotérmico, o ΔH é positivo. Então foi liberado 890,4 kJ, são liberados para cada mol de metano que é queimado a 25 graus em uma atmosfera. Tá? Tem que ser as condições, certo? Condições em que a reação é feita. A temperatura ambiente, aproximadamente 25 graus, e a pressão atmosférica normal. Então está aqui. Para qual mol de quem? Para 1 mol de metano no estado gasoso, que reage com 2 mol de oxigênio no estado gasoso, que produz 1 mol, né, de CO2 no estado gasoso e 2 mol de água no estado líquido. Note que se for produzido água no estado gasoso, o valor é outro, né? Então, essa é a variação da entalpia, a energia envolvida nessa reação. Equações termodinâmicas, vamos tomar cuidado, né, na hora de expressar as reações químicas agora. Você tem que colocar também a energia. Quando você também coloca a energia e o estado físico,
dos reagentes dos produtos e a quantidade de entalpia que está envolvida, você tem uma equação termodinâmica. É uma equação química em que você coloca, simplesmente adiciona o estado físico dos reagentes e produtos e também coloca a energia que se produziu ou se consumiu na reação. Então, os coeficientes estequiométricos sempre se referem ao número de mols, tá? Se refere ao número de mol de uma substância, que já sabemos também. Então, aqui é um mol de água no estado sólido, que se transforma em um mol de água no estado líquido. ΔH é de 6,01 kJ para cada mol. Positivo, porque é endotérmico, né? O gelo teve que receber calor do ambiente para derreter. Se você inverter uma reação, o sinal, claro, vai inverter. Então, se quiser transformar água no estado líquido em água no estado sólido, você vai ter que retirar calor dessa água, da mesma quantidade que você adicionou para transformar no estado líquido. Então, se você inverter água no estado líquido para se transformar em gelo, você precisa retirar, né, é uma reação que libera, né, calor, certo? Ela tem que liberar 601 kJ por mol de energia, tá? Para que essa conversão ocorra. Kilojoules é uma unidade de energia. Quilo quer dizer mil joules, né? Daí, não esqueça que é importante dizer o estado físico, senão não tem sentido, né? Se você multiplicar ambos os lados de uma equação por um fator n, então o ΔH também é multiplicado pelo mesmo fator. Então, se aqui é para 1, né? 1 de água para 1 mol de água. Se você colocar 2 mol de água, 2 mol de estado sólido, né? 2 de líquido para 2 mol de estado sólido, vai multiplicar também aqui. Então, está aqui. Se você resolver multiplicar toda a equação aqui, né? Os coeficientes por 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1 aqui, 2. Então aqui você também tem que multiplicar. Isso aqui já seria para, não para 1 mol, para 2, né? Vai dar 12,0 kJ para 2 mol. Seria o dobro. Se quiser dividir, pode dividir também, mas aí tem que dividir tudo. Divide também a energia aqui. O estado físico de todos os reagentes e produtos devem ser especificados nas equações termodinâmicas. Como eu disse, né? A mudança de estado envolve energia. Então você não pode dizer que para produzir água qualquer estado físico. Você tem que dizer em que estado físico ela está sendo produzida na reação. Então, água do estado sólido, né, sólido, estado líquido. Não esqueça, então, que tem que ser dito entre parênteses, ali abaixo, né, o estado físico dos reagentes e produtos. Aqui, de novo, né, líquido para gasoso, né, seria ebulição. 44 kJ por mol. Tá certo? Gasoso para líquido, líquido para gasoso. Se você inverter essa equação, você muda o sinal da energia, né, envolvida, da entalpia. Bom, vamos fazer um exercício. Nada como praticar. Dada a equação termoquímica, isso que importa, né, de fato, né, as energias, saber calcular, saber dizer, né, se uma reação, quanto de energia vai produzir. Então, isso é muito utilizado em bioquímica para saber a produção de energia de uma reação bioquímica, se o organismo está gastando energia para fazer uma reação ou se essa reação está produzindo energia que o organismo vai utilizar para outras finalidades. O balanço energético, né, das mitocôndrias, os ATPs, a queima da glicose no organismo, qual é o rendimento energético disso daí, qual é a eficiência do nosso corpo em transformar uma glicose em CO2 e água, que queima, e essa energia é utilizada pelo nosso corpo agora mesmo. Ou até mesmo quanto que uma bactéria ou um micro-organismo está aproveitando a energia da glicose ao transformar a glicose em etanol. Ou quando pega o etanol e transforma em ácido acético, quando azeda o vinho, ou o vinho se transforma em vinagre, né, ou acontece uma fermentação química, quanto de energia está sendo liberada. Se essa energia está sendo liberada na forma de calor,
o sistema pode aquecer tanto que acaba matando os próprios micro-organismos. Daí você tem que fazer um sistema de refrigeração. Daí você tem que saber qual a eficiência e qual é a capacidade de refrigeração você vai ter que aplicar. Então, são tudo informações e procedimentos que dependem da termoquímica, né? Dos cálculos termodinâmicos aí de termoquímica. Então, está dado aqui uma equação química. No caso aqui é uma equação termodinâmica, porque diz os estados físicos, está balanceada, certo? 2 mol de SO2, o balanceamento se trata de balanceamento de massa, né? Conservação da massa, mas também se produz energia, então se coloca aqui energia. Se é negativo, já sabemos que é uma reação exotérmica, perdeu calor, é negativo, certo? Exotérmica. Então, dióxido de enxofre reage com oxigênio para produzir 2 mol de trióxido de enxofre, certo? Então, ele calcula o calor liberado quando 87,9 gramas de dióxido de enxofre, massa molar já deu, 64 zeros, se converte em SO3. Então, isso daqui, gente, é muito fácil, né? É muito fácil. Você tem aqui a equação, né? Essa equação termodinâmica, que tem aqui as quantidades de massas na forma de coeficientes, a gente já fez isso. Você pode saber 2 mol de SO2, qual é a massa molar do SO2, 2 mol, quanto que vai dar? 1 mol de O2, quanto que vai dar? E depois 2 mol de SO3, quanto vai dar? É claro, em massa, o que tiver nos reagentes tem que aparecer nos produtos, não pode aparecer massa extra ou desaparecer massa. Ou átomos, né? As mesmas quantidades de átomos que estão lá, isso aí já sabemos. Agora temos que adicionar esse né, produto aqui no caso, ou reagente, né? Como se fosse um reagente. No caso, se formou esse produto, né, e também produziu energia. Esse negativo aqui significa que é exotérmico, então produziu energia. Quanto de energia? Para 2 mol de SO2, 1 mol de O2, produziu 2 mol de SO3 e produziu também, né, porque é exotérmico, produziu 198,2 kJ. Para quanto? Para quanto? Para essas quantidades. Né? Se quer converter isso em massa, você descobre quantas gramas disso, para dar tantas gramas disso e tanta de energia. Então a gente já sabe as proporções. Se a gente sabe as proporções, a gente tem os coeficientes de conversão. Então vamos lá, estratégia. A equação termoquímica mostra que na combustão de 2 mol de SO2 se liberam 198,2 kJ de calor. Note o sinal negativo, então liberou. Consequentemente, o fator de conversão para cada 198,2 kJ liberados, se consumiu, né, 2 mol de SO2. Ou se quiser dizer de outra forma, para cada 2 mol de SO2 se produziu 198,2. Você pode colocar essa fração na posição que está aqui, ou se quiser inverter ela, você pode inverter. É um fator de conversão. Você vai multiplicar ele pelo, né, pelo valor em mols de SO2. Ele diz que usou 87,9 gramas de SO2. Não podemos multiplicar 87,9 gramas aqui, porque aqui embaixo está em mols. Né? Então a gente tem que transformar esse 87,9 gramas de SO2 em mols de SO2. Que daí você tem mol de SO2 aqui em cima, mol de SO2 aqui embaixo. Você multiplica por esse fator de conversão e descobre os quilojoules de energia que são produzidos pelos 87,9 gramas de SO2. Então, quantos mol de SO2 há em 87,9 gramas desse composto? Qual o fator de conversão em gramas para mol? Então, o fator de conversão de gramas para mol é a própria massa molar do SO2. Né? Você calcula a massa molar e é o fator de conversão. Então, a resolução. Primeiro, calculamos o número de mol de SO2 em 87,9 gramas do composto e determinamos, então, quantos quilojoules são produzidos pela reação exotérmica. A sequência da conversão é a seguinte. Então, você tem as gramas de SO2 que foram dadas. Você vai transformar essas gramas de CO2 em mols de CO2, que é muito fácil, só usar o fator de conversão. Cada mol de SO2 é 64,07. E depois que você tiver o número de mols, ao multiplicar isso aqui, por isso aqui você obtém o número de mol. Você multiplica pelos quilojoules de calor gerado por cada mol. O fator de conversão aqui, que seria 198 quilojoules para cada 2 mol de SO2.
Então você faz esse, né, coloca aqui na sequência 87,9 gramas de SO2, cada mol de SO2 são 64,7, então 87 vai dar um pouco mais de 1 mol, né? Vai dar 1,5, 1,2 por aí. Vezes 198, né, para cada mol, cada 2 mol de SO2 se produz 198 kJ de energia. Então você vai dar um certo número de mols aqui, que multiplicado por esse valor deu 136, aproximadamente isso mesmo. E o calor liberado para a vizinhança, então, será 136 kJ. Resolvido o problema. Uma verificação ou checagem, né? Uma vez que 87,9 gramas é menor que o dobro da massa molar, ele diz que para cada 2, né, é produzido um 198, então 87 é um pouco menos que o dobro, então vai dar um pouco menos, vai ter que dar um pouco menos que isso aqui. Conforme mostrado na equação termoquímica anterior, é de se esperar que o valor de seja menor que 198, claro. Né? Ele diz que é 198 para cada 2 vezes 64. 2 vezes 64 vai dar 130 aproximadamente. Você tem 87, você não tem 130, então você não vai dar mais menos do que 198. Bom, aqui temos uma comparação entre o ΔH e o ΔU. Para ver a diferença, para não confundir. Né? ΔH é variação, né, da entalpia, e ΔU, variação da energia interna. Então, se você pegar o sódio metálico sólido, né, colocar aqui dentro de um recipiente com água, reagir com água, né, líquida, o sódio é sólido. Tá? Então, aqui você tem ar e vapor de água. Se adiciona, a reação é exotérmica e vai produzir hidróxido de sódio, que é um aquoso, fica na água. E vai produzir hidrogênio gasoso que vai sair, né, para a atmosfera. Então vai expandir aqui o êmbolo, né, o êmbolo vai subir. Mas esse êmbolo não tem pressão nenhuma, é a própria pressão atmosférica que está segurando ele. Então não aumentamos a resistência, né? Ele expandiu livremente, expandiu sem ter aumentado a pressão lá dentro. Ele expandiu continuou sofrendo a pressão da atmosfera externa, tanto antes quanto... Se você tivesse fixado o volume, aí a pressão aumentava, certo? Mas como o volume aumentou, não houve aumento de pressão, a pressão se manteve igual, do início ao fim. Então é uma reação, né, que aconteceu em condições isobáricas, né, igual pressão. Então, está aqui a equação termodinâmica da reação, está aqui a energia, né, que se formou. Como que você faz para calcular o ΔU? O ΔU, você pega a equação do ΔU, tal como você pega essa equação, né, não precisa memorizar, você simplesmente anota, vai lá, consulta. O ΔU é o ΔH menos P, pressão constante, portanto, né, sempre P, não mudou. Variação do volume, você calcula a variação do volume, né, tem que ser dado, certo? Qual foi a variação do volume? Então ele tem aqui o ΔH da reação, foi dado, é o calorímetro que vai dizer, certo? Quanto de calor se formou aí. É por mol, né? Por mol quer dizer para cada 1 mol de... Aqui no caso seria para cada 2 mol de sódio, 2 de hidrogênio, 2 de hidróxido e 1 de hidrogênio. Esses daí são os valores molares para esses coeficientes aqui. Então, a 25 graus centígrados, um mol de hidrogênio, 24,5 litros a 1 atmosfera. A gente sabe que cada mol de hidrogênio formado vai ocupar 24,5 litros a 1 atmosfera. Está se formando um mol aqui, né? Esses coeficientes são molares, tá? Está se formando um mol aqui de hidrogênio, certo? Se está se formando um mol de hidrogênio, esse mol de hidrogênio ocupa 24,5 litros a pressão de uma atmosfera. Então, o êmbolo aqui expandiu até atingir, né, um aumento de 24,5 litros, certo? Que foi colocado 2 mol de sódio, 2 mol de água, formou 2 mol de hidroxódio e formou 1 mol de hidrogênio. Esse 1 mol de hidrogênio ocupa, segundo a definição, né, de gases, o volume ocupado por gás, a 25 graus em uma atmosfera é 24,5 litros. Então, o delta
V vai ser de 24,5 litros. A pressão, ele diz que é uma atmosfera, né? Está sendo feita a pressão de uma atmosfera, sistema aberto. Né? Então temos a pressão, temos, né, o volume que aumentou, que é um mol de hidrogênio que se formou e que, né, ampliou, né, expandiu. Então você tem o ΔU, que é igual a esse valor aqui, que é o calor que a reação libera, e tem que subtrair aqui a expansão, o trabalho, né? O trabalho. Então você subtrai, né? Se é uma expansão, o que aconteceu? Ele perdeu energia, então é negativo mesmo, vai dar. Vamos ver aqui. Então pressão é 1 atmosfera, 24,5 litros. É uma expansão, a variação é positiva, porque aumentou. Então o valor aqui vai ficar negativo. Vai dar 2,5 kJ. Então você pega aqui menos 2,5 kJ. Certo? O P é 1, o ΔV é positivo, 24,5, positivo, certo? Expansão sempre aumenta, né, o volume, então delta positivo. Agora esse sinal se mantém, né? Então fica menos 2,5, que é o resultado do PV. E esse sinal negativo, 367,5, é do ΔH, que foi medido com calorîmetro, de calor que foi produzido na reação. Então o ΔU deu um pouco mais do que o ΔH. O ΔH é o calor da reação. Não incluiu o trabalho. O trabalho foi, né, resultado da expansão. Esse é o trabalho. Então, o trabalho não estava envolvido. Né? O trabalho tanto de expansão, quando expande, quanto de contração, quando, né, a reação produz menos gás ou consome gás, ela acontece uma contração. Daí, esse fator trabalho, tanto de expansão quanto de contração, não está incluído no delta, né? Certo? Então, você tem que acrescentar ele para dar o ΔU. Então aqui, na prática, se você colocar um pedaço de sódio dentro de um becker com água, olha o que acontece. Começa a sair fagulhas, né, de fogo, porque essa reação é um pouco pirotécnica, né? Às vezes ela acaba incendiando, né, aquecendo e lançando o material para fora, como estamos vendo aqui. Então tem que ser feito com muito cuidado e em condições bastante controladas por pessoas experientes.